E aí, beleza? Boa tarde aí, tudo bem com vocês? Fala pra mim se tá tudo certo o áudio, por favor. Áudio ok, né? Ótimo, valeu. Obrigado aí, pessoal. Vou desativar aqui. Aí. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, estamos aqui para a nossa live de hoje. Hoje a live vai falar sobre a aula de número 2, né, do nosso curso de inspeção de caldeira, inspeção de integridade em caldeira e vida remanescente, né, cálculo de vida remanescente. Nessa aula 2, eu acredito que vocês já entenderam um pouco melhor sobre como que funciona aí, né, o passo a passo para que você chegue lá e faça realmente um bom trabalho dentro da NR13, um bom trabalho em resolver ali as dores do seu cliente sobre a questão da integridade das caldeiras. Lembrando que nós estamos falando aqui de inspeção de integridade em caldeiras, é aquela inspeção que a norma NR13 fala após os 25 anos de uso, né? Então aproveita aí para convidar o pessoal, clica ali no aviãozinho, chama todo mundo para tirar aqui as dúvidas sobre esse treinamento. Aquela pessoa que você encaminhou lá, né, o link do grupo VIP, onde vocês estão recebendo as aulas, o pessoal pode mandar as dúvidas aqui. Bem, já tem algumas dúvidas aqui, vamos ver se já tem dúvida referente à aula, tá? Vamos ouvir aqui a pergunta do Ronald. E aí, Ronald, obrigado pela pergunta, viu? Quando for hibernar, aconselha introduzir nitrogênio? Aconselho... Ah, você está dando um conselho aqui. Então tá, vamos ver aqui o conselho do Ronald. Quando for hibernar, aconselho introduzir nitrogênio, pois é um gás super seco. Ele tira a umidade. Ô Ronald, eu não conheço muito bem de hibernação, tá? Não é minha especialidade. Eu conheço de integridade, mas beleza. Obrigado aí pela sua interação, tá? Vamos ver a outra, se tem alguma pergunta aqui. O Felipe, prazo de integridade 25 anos, pode ser parcial? Exemplo, 3 anos balão, 4 anos coletores, 5 anos paredes? Não, a norma não fala isso, tá, Felipe? Quando você fala sobre após 25 anos de uso, né, pode ser que até alguns itens desses você já tenha até substituído, né? Que tem uma duração de tempo um pouco mais baixa. Quer ver um exemplo? Pegando um gancho aqui com essa pergunta do Felipe, imagina que você tem lá fornalha, tubulão, os dois tubulão da caldeira, você tem dentro da fornalha você tem parede d'água frontal, parede d'água lateral, direita, esquerda e parede d'água traseira. Na parede d'água frontal, que você tem talvez ali a parte onde recebe os gases, né? Você pode ter ali uma erosão um pouco maior. E aqueles tubos, eles têm geralmente 3,8 milímetros de espessura, que é o ASTM A178, né? Esses tubos de parede d'água. Geralmente, esses tubos, eles são trocados antes de 25 anos, né? Então, provavelmente, com 6, 7 anos, você faz a primeira troca. Depois, com mais 15 anos, faz a segunda troca. E aí, assim por diante. Por isso que cada um desses componentes precisam ter ali o seu prontuário, ter o seu memorial de cálculo e também ter a sua espessura mínima, entendeu? Então, assim, quando você fala em prazos de integridade para 25 anos, é exatamente isso que a norma fala, né? A norma NR13 fala sobre 25 anos. E aí ela dá esses parâmetros que você tem que avaliar todo o conjunto. Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui que realmente esses tubos, eles duraram 25 anos. Chegou lá, se eles ainda tiverem vida útil para frente, você vai poder manter eles normalmente. Agora, é bem provável que alguns componentes da caldeira já tenham sido substituídos ao longo desses 25 anos. E aí você vai avaliar os principais componentes, né? Os principais componentes que a gente costuma avaliar são os de espessura maior, que são os tubulões, corpo e tampo dos tubulões. A gente avalia também se tiver Dallcomer, né? O Dallcomer. Se não, se for só coletores mesmo, os coletores das paredes, coletores frontais, traseiros, coletores superiores também, né, que interligam. E aí a gente faz a inspeção normal, que é uma periódica normal, junto com essa integridade, que seria nas medições de espessura de todos os componentes, para já avaliar com base no prontuário como que está cada um desses itens, beleza? Mas pela norma NR13,
você não consegue inspecionar parcialmente, beleza? Espero ter respondido. Obrigado, Felipe, pela pergunta, tá? Vamos ver aqui mais uma. Corrosão interna dos tubos apresenta... Deixa eu ver aqui, ó, essa. Vamos ver essa aqui, ó. Do Everton. Corrosão interna nos tubos apresentada na aula. Quais as soluções? O Everton, aqueles tubos que eu apresentei lá, uma corrosão muito feia, inclusive, né? Foi pego no ensaio de endoscopia, que era uma caldeira flamotubular, uma caldeira de pequeno porte. Mas imagina que, devido à má conservação durante a hibernação, aconteceu toda aquela corrosão. Aquilo visualmente está feio, mas você só vai conseguir avaliar melhor a situação quando você fizer uma limpeza daquilo. Como que a gente limpa aquilo? Primeiro, faz um hidrojateamento, que a gente chama, que é como se fosse pegar uma VAP mesmo e lavar tudo aquilo. Claro que a potência desse hidrojateamento ela é suficiente para eliminar qualquer tipo de material solto. Então imagina que aí vão aparecer ali todas as corrosões. Você pode ter corrosões por placa, principalmente, porque você tem bolhas ali, né? Você vê que tem bolhas. Onde estão as bolhas, você tem uma corrosão talvez mais profunda. Onde não tem as bolhas, você tem uma corrosão menos branda, né? Então imagina que você tem ali vários tipos de corrosão, e aí você vai ter que avaliar depois desse hidrojateamento. Dependendo, você tem que usar a 579, né? Que é o que eu ensinei lá na segunda aula, a API 579. Eu mostrei ali como que usa-se, né, a API. Na verdade, eu não ensino, eu não dou um curso de API, mas eu mostro os conceitos para vocês. Para você ter uma ideia, você pode usar a API 579 para fazer uma avaliação dessa corrosão. E se essa corrosão ela tiver reprovando a caldeira com base no prontuário, que são as espessuras mínimas, aí você tem que ou recalcular a PMTA ou você tem que substituir as partes que estão com corrosão. No caso lá, a caldeira toda praticamente está ruim, mas às vezes só os tubos, né, vão perder espessura de uma forma mais rápida e precisariam ser substituídos. Aí você vai lá e substitui. Então, qual que é a solução? É correção mesmo, não tem jeito, não tem outro jeito. É fazer a correção do problema, beleza? Obrigado, viu, Everton, pela sua pergunta. Vamos ouvir aqui agora o Paulo Júnior. Tem problema utilizar a norma API 2000 como a da aula de hoje, sendo que existe uma mais atual? Não, eu usei aquela porque é aquela que eu tenho no meu computador, tá? Que está liberada para mim usar. Mas se você tiver a mais atualizada, eu sugiro que você use a mais atual. Aquela lá, os parâmetros não vão mudar, tá, Paulo? Na verdade, assim, o que eu te mostrei ali vai estar na atualizada também. Cálculos, né, parte de parâmetros de avaliação não vai mudar. Eu não sei nem o que mudou da de 2000 para cá, mas essa aí era a que eu tinha lá, então eu usei ela. Mas você tem que usar a mais atual, sim, para fazer algo oficial, tá bom? Beleza? Mas para a questão de treinamento, né, eu acho que ficou bem claro lá como que é o conceito. Vocês podiam até dar uma dica aí, se vocês entenderam o conceito da API 579, o pessoal que fez a aula 2. Dá um spoiler aí para mim. Coloca aí o que você achou da aula, por favor. Vamos ver aqui. Uma outra pergunta. Pela API 579, quando definir nova PMTA, deve redefinir espessuras mínimas no memorial ou apenas PMTA? Não, é o seguinte. Quando você redefine a PMTA, essa nova PMTA, ela vai te dar também novas espessuras mínimas, tá? Então é uma coisa que não tem jeito de ficar separado uma da outra. Imagina que você tem lá, por exemplo, eu tenho uma PMTA de 40 quilos, só que a minha espessura mínima ela já chegou no limite, então eu vou ter que refazer um cálculo para baixar a PMTA. Então, para 40 quilos, a espessura mínima é 30, por exemplo. Se eu baixar de 40, vamos fazer uma conta boba aqui, não é desse jeito, tá? Tem que fazer extrapolação, mas eu vou dar uma conta aqui de 1 mais 1, 2 para você, ó. 40 de PMTA, 30 de espessura mínima. Então, se eu baixar para 20 de PMTA, 15 de espessura mínima. É mais ou menos assim, entendeu? É tudo proporcional, tá bom? Você tem que fazer um cálculo de extrapolação para isso, né? Para você saber se é esse mesmo o que vai reduzir. Mas imagina que quando você baixa a PMTA, você baixa também a espessura mínima. Por isso que faz sentido, né?
Imagina que você tem lá no cálculo da... quer ver um exemplo? Ó, vou até desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Aproveitar aqui a lousa aqui, ó. Imagina aqui que você tem lá, por exemplo, o que eu mostrei lá, né? Então você tem uma corrosão na parede, né? E aí aqui é a espessura, né? Aqui é a espessura. Então você tem aqui, por exemplo, 30 milímetros e aqui você tem uma espessura de 25 milímetros. Se a PMTA aqui era a espessura mínima era de 28, por exemplo, então já está abaixo da espessura mínima. Por isso que você tem que fazer o recálculo, você tem que calcular de novo. Então é desse jeito aqui que eu expliquei. Ah, então tá, para 25, então vamos imaginar que isso aqui eu vou adoçar aqui com uma lixadeira, alguma coisa, né? Vou deixar ele arredondado, porque ele não pode ter aspecto corrugado. E aí eu vou considerar para minha PMTA 25? Não, eu tenho que considerar menos um pouco. Porque se eu considerar 25, significa que eu não estou dando nada de vida útil para ela. Então vamos supor que eu vou considerar aqui, ó, 23, por exemplo. Eu estou dando 2 milímetros de vida útil para ela, ou 2 milímetros de... eu sei que talvez está ficando ao contrário aí, viu, pessoal? Mas eu estou falando aqui, eu acho que vocês estão entendendo, né? Então imagina que 2 milímetros aqui... Você vai ter uma vida útil aqui de 2 milímetros de sobreespessura, que a gente chama. E aí você faz o cálculo com 23, você vai ter uma outra PMTA. É isso aí, beleza? Espero ter ajudado você aí. Quem que falou mesmo? O Felipe. Valeu, Felipe, pela pergunta. Vamos ver outra aqui, outra dúvida sobre a aula. Vamos falar aqui com o... competidor, tá bom, competidor? Sempre aí presente nas lives, né? Obrigado pela pergunta. Ó, depois da inspeção de integridade, qual o prazo para a inspeção de integridade? Legal essa pergunta, cara. Legal. Legal mesmo. Essa pergunta aí é o seguinte, ó. Imagina que fica a critério do profissional habilitado. Lembra que a norma ela fala o seguinte, quando você faz a inspeção de integridade, você vai definir, quer ver o que a norma fala? Ó, você vai definir a vida útil, desculpa, a vida remanescente. Quer ver? Ó, eu vou até pôr aqui para vocês verem. Integridade. Não, 25 anos. 25 anos. Ó, quer ver? Eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. Que fala assim, ó, aqui, ó, no máximo ao completar 25 anos, tá vendo? De uso. Na sua inspeção subsequente, as caldeiras, olha lá, ó, as caldeiras devem ser submetidas a uma avaliação de integridade com maior abrangência para determinar a sua vida remanescente e, olha lá, e novos prazos para inspeção, caso ainda estejam em condições de uso. Esses novos prazos para inspeção aqui, que mostrou aqui, que eu mostrei para vocês da minha tela, é o profissional habilitado que vai definir. Então, aqui a gente coloca 5 anos. Então, a gente estipula, ó, a próxima integridade, 5 anos. Porque 5 anos muda muita coisa, tá? Então, talvez na aula 3 eu acho que eu falo sobre isso e vai ficar mais claro para vocês. Mas, então, próxima inspeção, 5 anos. Ah, Marcos, eu acho que não, porque a espessura está bem próxima do limite. Se está muito próxima do limite, aí você vai ter que falar assim, ó, próxima integridade, quanto tempo? Para você medir de novo a vida útil. 2 anos, 1 ano, você pode pôr quanto você quiser, mas você tem que ter embasamento, você tem que falar assim, olha, eu vou colocar aqui a próxima inspeção de integridade para 1 ano por causa disso, porque a espessura está próxima, porque pelo cálculo de vida remanescente você tem só 2 anos de vida na caldeira, então eu vou colocar aqui 1 ano. Mas se ela tem lá, nossa, tem 30 anos ainda de vida, né? Para que eu vou colocar 1 ano? Então eu coloco de 5 em 5 anos, que dá para a gente dar uma boa... Dá para a gente entender melhor, né, o histórico do negócio. Gente, lembrando que, pegando um gancho nisso, né, lembrando que lá eu falei sobre histórico, eu vou falar mais sobre histórico também na parte 3, onde eu vou ensinar vocês a calcularem com base na API 510. Então agora a próxima aula vai ser a API 510, que é a mais usada, né? Pouca gente usa a 579 porque não tem tanta corrosão desse aspecto, nesse nível. Mas imagina que tudo é histórico. Se o seu cliente não tem histórico de inspeção, vai sofrer de alguma forma.
talvez a vida remanescente fique um pouquinho menor, você tenha que usar talvez algum critério, como eu vou mostrar depois na norma NACE, né, que fala sobre taxas de corrosão por norma ou por estudo. Então aí você vai ter que baixar um pouco, talvez, a vida útil da caldeira devido à falta de histórico. Então é bem bacana aí você manter um histórico bem formal. Obrigado aí, competidor. Vamos ver outra pergunta aqui. Pergunta do Misael. Obrigado, Misael, pela pergunta. Posso preencher com solda a corrosão e voltar a PMTA que já era aplicada? Cara, legal essa pergunta. Legal. Isso seria um projeto de alteração e reparo, tá? A norma API 579, ela mostra só como você faz o recálculo da PMTA para baixar a PMTA ou se manter no caso, mas diminuindo a vida útil. Você vai precisar de outras normas e outros parâmetros para fazer isso. E aí eu sugiro que você utilize o ASME 1, né, o ASME 2 e o ASME 8 ou 9, que fala sobre solda. Tá? Então você vai pegar o ASME para solda, porque quando você fala em solda, você tem que considerar a espessura depositada, a espessura de material depositado, para saber se você vai ter que fazer pré-aquecimento, alívio de tensões, né? Então tem que avaliar. No modelo que eu apresentei para vocês, naquela caldeira que eu mostrei para vocês, inclusive eu mostrei as massas, como que a gente pegou as informações e tudo mais, a gente não sugeriu fazer a soldagem justamente pelo fato de que toda a caldeira está prejudicada, né? Não é algo pontual, é toda a caldeira. Mas você viu também que eu expliquei, por exemplo, como você faz quando você tem uma trinca, né? Você adoça lá e você tem que medir com base na 579 para ter esse laudo. Se você for optar pelo reparo, talvez você nem precise fazer todo o cálculo de PMTA com base na 579. Por isso que eu falo que a API 579 ela é pouco usada, porque ela te dá parâmetros para você operar. Eu fico coçando o nariz aqui, minha mulher me chama a atenção depois. Ela te dá os parâmetros para você operar com aquele defeito lá. Então você vai operar com aquele defeito, não vai simplesmente falar assim, não, ó, então eu faço tudo com base na 579, depois eu vou lá e preencho com solda, e quer dizer, o trabalho da 579 foi por água abaixo. Então se você for preencher com solda, use os parâmetros corretos de soldagem. É possível? Porque esses equipamentos já têm solda, né, gente? Imagina que uma caldeira já é inteira soldada. Então se você usar solda lá para reparar, você pode manter a PMTA que está nas espessuras, só se for pontual mesmo. Se for na caldeira inteira daquele jeito lá, aí eu já não recomendo. Misael, não sei se eu consegui te responder. Dá um joinha aí se eu te respondi. Deixa eu ver aqui, outra pergunta do Carlos. Depósitos acumulados no interior dos tubos podem mascarar a medição de espessura? Depósitos acumulados no interior. Não mascara a medição de espessura. Por que não? Porque o medidor de espessura por ultrassom, ele só mede o material que ele foi, como se diz? Que foi inserido ali. Se for aço carbono, por exemplo, você põe lá a velocidade do aço e tudo mais no aparelho, e ele vai bater no final do aço e vai voltar. Então ele não vai medir o que tiver de incrustação. Porém, detalhe, se você tiver incrustação dentro de uma caldeira, dentro da tubulação, você vai perder a troca térmica. Isso vai acontecer o quê? Desgaste por fluência. Como eu ensinei lá, eu até mostrei algumas imagens sobre desgaste por fluência. E aí, imagina que esse desgaste por fluência pode fazer diminuir a espessura, né? E pode também fazer o tubo retorcer, ficar todo retorcido, por causa do superaquecimento. Então, faz muito sentido você fazer, caso você perceba que tem alguma coisa interna, ou que está retorcido, ou que a espessura está variando muito, fazer um visual remoto interno, fazer uma endoscopia nesses tubos para ver como que está lá por dentro. Beleza, Carlos? Obrigado aí, viu, pela sua pergunta. Vamos fazer aqui a pergunta do Sandro.
Existe alguma certificação para o profissional habilitado? Legal a pergunta, Sandro. Obrigado, viu, pela pergunta. Olha, o profissional habilitado, quando ele sai da faculdade, se ele é um engenheiro mecânico, um engenheiro naval, ele já sai habilitado, tá? Por causa dos requisitos, né? Da carga horária, das matérias, de todo o conteúdo programático da faculdade, ele já vai sair como profissional habilitado. A norma NR13, no anexo 3, ela traz lá o que ela chama de certificação voluntária para profissional habilitado. Como que isso funciona? Qualquer outro engenheiro que não seja mecânico ou naval, pode pedir uma certificação voluntária, tá? Só que essa certificação voluntária, ela tem prazo, se eu não me engano, são 5 anos, e tem que fazer uma prova, igual uma certificação da BEND, uma certificação da Petrobras, da FBTS, né, ou de qualquer outro órgão desses aí que fiscalizam essas. Só que nesse caso não é desses órgãos, é do Inmetro. Então o Inmetro, você tem que procurar um organismo certificador de pessoas, que é o chamado OCP, Organismo Certificador de Pessoas, para ver como que funciona, quanto custa, né? Só que detalhe, não sei se esse é o seu caso, talvez não. Depois você pode até colocar aqui qual que é a sua formação, se você já é mecânico ou não. Se já é mecânico, já é habilitado. Aí a única coisa que você precisa é de especialização. Porque a faculdade, ela não ensina NR13, né? Ela ensina lá cálculo integral 2, cálculo integral 3, ela ensina um monte de outras coisas. Termodinâmica, ela ensina. Essas matérias vão te dar base para você atuar, né, com caldeiras, vasos de pressão, enfim. Mas a norma NR13 em si, você precisa sim se especializar. Por isso que esses treinamentos aqui que eu entrego para o pessoal é muito bom, porque já ajuda você a começar essa especialização. É claro, gente, que em 3 horas, né, como vocês viram aí, vamos falar que dá 3 horas aqui de conteúdo esse treinamento. Agora a próxima aula é 1h20 mais ou menos. Imagina que nessas 3 horas você não consegue ter toda a especialização que você precisa, né? Mas existem cursos, existem treinamentos de especialização em NR13. Então, eu mesmo tenho um treinamento desse, né? Que eu ofereço. E o pessoal aí sai mesmo assim, como especialista em NR13. Aí dá para você atuar de uma forma mais segura nesse mercado, beleza? Obrigado, Sandro, pela pergunta. Espero ter conseguido responder aí, tá? Misael, quanto a um alto aumento de temperatura em momento rápido, precisa parar a caldeira para análise imediata? Cara, não dá para mim te responder essa pergunta com tanta certeza. Rápido quanto? Sei lá, 2 minutos? Não precisa. 1 hora? Talvez sim. 5 horas, né? Eu não sei o que você considera rápido, né? Mas imagina que ficar vamos falar curto e longo período. Ó. Se você ficar já um curto período de tempo sem água na caldeira e você continuar mandando energia, mandando combustível, você pode sim ter um problema de início de fluência e coalescimento do material. Você pode ter também fluência localizada. Então, onde a água não está chegando mesmo, ali vai retorcer o tubo, pode acontecer dele estourar, né? Principalmente se você, em vez de diminuir a energia, diminuir o combustível, você já jogar a água com a bomba, talvez isso pode provocar até uma explosão, tá bom? Então, assim, fica meio difícil eu te responder ao certo, mas se ficar parado e você não conseguir saber quanto tempo, eu baixo a alimentação de combustível devagar, para que ela não sofra nenhum tipo de choque térmico, e depois paraliso e vejo o que aconteceu. Eu acho que a melhor saída seria essa, tá? É o mais indicado. Obrigado, Misael, pela pergunta. Vamos ver aqui outra. Sandro agradeceu aqui. Obrigado, Sandro. Vamos falar com o competidor aqui de novo. Ó. Já acompanhei uma limpeza mecânica para remoção de corrosão. Ah, legal.
é isso aí que eu estou falando mesmo, é uma goivagem, uma espécie de goivagem ou até com pirulito ali, com uma ferramenta, né, de desbaste. O pessoal elimina e tem que eliminar, viu, gente? Se for soldar, nós falamos aqui sobre solda desse tipo de defeito, de corrosão. Se for soldar, tem que eliminar toda aquela sujeira, tudo aquilo antes, porque senão você não tem aderência da solda. E ó, não esqueça de procedimento de soldagem, acompanhamento, né? O par é essencial, um projeto de alteração e reparo, principalmente nesses casos. Eu já acompanhei projetos de alteração e reparo desse jeito e não é fácil. Às vezes fica horas e horas e o negócio talvez até gere trinca se você não fizer um bom pré-aquecimento. Você tem que isolar toda a região em volta para manter a temperatura, porque tudo isso aí faz com que talvez o problema piore. Ao invés de você resolver, você está piorando o problema. Obrigado pela informação aí, competidor. Legal, cara, legal. Pergunta da Camila Vieira. Camila Vieira. Obrigado, Camila, pela pergunta. Vai ter turma de especialização ainda esse ano? Sim, Camila, vai ter. Fica no grupo VIP que você vai ter uma surpresa legal lá, tá? Obrigado aí por perguntar, tá? Vai ter sim. Fica lá no grupo lá que a gente tá abrindo a 4ª turma. E com um negócio que eu nunca fiz antes, na verdade. Vamos ver aqui a pergunta do JR Paulo. Como determinar o preço de uma inspeção periódica? Ô João, desculpa, chamei você de João, né? Ô Paulo, desculpa, Paulo. Ô Paulo, ó, tem 2 vídeos meus, um podcast que eu tenho, tá? Tá no Spotify, tá no Deezer, é um podcast que eu faço, eu e o Vitor, que é o meu coordenador aqui interno. E tem também um outro que eu fiz com um aluno meu, com o Iago, que eu falo sobre precificação de um monte de coisa, inclusive isso. Então, eu vou falar alguma coisa, mas eu aconselho você, é um conteúdo de 1 hora também. Quer ver, ó, eu vou até passar para você como que chama exatamente o treinamento, porque aí fica mais fácil para você ainda. Eu acho que tem um precificação NR13. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, como precificar serviço de inspeção em valas de pressão e caldeiras. Ó, o podcast é o episódio número 14. Vai lá no Deezer ou no Spotify. Não sei se você conhece, né? O Spotify é aquele aplicativo de música. Você vai lá no Spotify para você ouvir, você vai só ouvir. Nesse caso você não vai assistir, mas ele tá também no YouTube, tá aqui no Instagram, no meu Instagram, no IGTV, é o episódio 14, fala tudo sobre precificação lá. A outra, eu não achei aqui, o outro vídeo que eu fiz com o Iago, mas depois eu passo para vocês isso aí. Então assim, ó, precificação. Tudo relacionado a tempo, tá? Então, quanto tempo você gasta, por exemplo, para fazer uma inspeção de um compressor de ar? Sei lá, 2 horas, 3 horas. Então, o preço de uma inspeção de um compressor de ar é bem menor do que o preço de uma inspeção periódica, tá? Então, vai ser bem maior. Para você avaliar todos os locais. Então, vamos falar de uma caldeira aquatubular de 2 balão. É 2 balão para você entrar, é 2 balão para você avaliar internamente, é a parede d'água, todas as paredes d'água, as 4, os coletores, tudo, você tem que avaliar tudo. Imagina que a nossa equipe chega a gastar mais ou menos 6 dias, né, trabalhados para fazer esse tipo de inspeção. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Não estou com a planilha de cálculo aqui, a gente tem, inclusive eu forneço todos esses dados de precificação dentro do curso de especialização, mas vamos lá, dentro de um mercado normal, vamos falar que você cobre aí R$1.000 para fazer a diária, R$1.000 a diária. Então seriam R$6.000 para você cobrar dessa inspeção. Ah, Marcos, mas além disso, eu também tenho ali outros custos que são, sei lá, pasta, impressão, almoço, janta, tudo isso você tem que colocar no meio. É mais ou menos, uma inspeção dessa é mais ou menos em torno de uns R$7.000, mais ou menos. Depende, claro, da distância que você vai percorrer também, né?
para fazer o trabalho. Às vezes você vai rodar aí 1.000 quilômetros para você fazer, é mais caro do que se você for fazer dentro da sua própria cidade, tá bom? Então isso também você tem que levar em consideração. Dica de ouro para quem vai precificar a inspeção. Seja honesto sempre, não tente ganhar tudo dentro de uma inspeção só. Nossa, eu estou sem serviço, eu vou ganhar um mês aqui. Não tente fazer isso, porque você vai acabar perdendo o serviço e não vai conseguir nem aquele trampo, né? Nem aquele trabalho. Então faça de acordo com o que é honesto. Use sempre da honestidade, até com o seu cliente, até com o seu prospecto e tudo mais. Obrigado aí pela pergunta, viu? Vamos ver aqui agora a pergunta do Valdésio. Obrigado, Valdésio, pela pergunta. Pode ser efetuada a inspeção periódica após a inspeção de integridade? Pode ser efetuada a inspeção periódica após a inspeção de integridade? Vou explicar aqui. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Valdésio, mas eu vou te explicar como que funciona. Até a caldeira chegar nos seus 25 anos de uso, olha só, até a caldeira chegar nos 25 anos de uso, todo ano você tem que fazer a inspeção periódica. Então imagina que antes de você fazer uma integridade, a primeira integridade, ela já passou por 24 inspeções. A primeira sendo a inspeção inicial e 23 inspeções periódicas. Olha que legal. Então você fez lá, primeira inspeção. Se está sendo legal a explicação, você dá curte aí pra gente ver. Para ver, subir o coraçãozinho ali, que aí dá para entender. Imagina que você está fazendo 23 inspeções periódicas. Aí você chegou nos 25 anos, você faz a inspeção de integridade. Depois dessa inspeção de integridade, você vai começar a monitorar a caldeira de uma forma um pouco diferente. Imagina que aí você vai lá e coloca, olha, então eu vou, daqui a 5 anos, você estipulou que, igual eu faço, né? Depois de 5 anos eu vou fazer de novo a integridade. Então aí, a próxima inspeção, depois de 1 ano dessa integridade, aos 26 anos da caldeira, periódica. Aos 27 anos, periódica. Aos 28 anos, periódica. Aos 29 anos, periódica. E aos 30 anos, outra integridade. Inspeção de integridade. Lembra que a inspeção de integridade, ela substitui a inspeção periódica, porque ela é mais abrangente. Entendeu? Você está fazendo uma inspeção periódica e mais 2 ou 3 ou 4 ensaios. Ela está sendo mais abrangente. Então você não precisa fazer uma periódica logo após a inspeção de integridade. Lembrando também que toda vez que você faz um projeto de alteração e reparo, você tem que fazer uma inspeção extraordinária. Beleza? Marcos, mas eu estou fazendo uma inspeção ou de integridade ou a periódica após a manutenção da caldeira. Posso considerar essa periódica aqui em vez de fazer uma extraordinária? Sim. Fala-se em extraordinária quando você faz uma manutenção antes. Então, parei a caldeira porque teve um problema de perfuração de tubo, vou ter que tamponar um tubo. Você faz o par e já faz uma inspeção extraordinária. Essa inspeção extraordinária, ela serve para 1 ano? Serve. Mas como você geralmente não vai mudar as datas de parada, né? Se a empresa não mudar as datas de parada, daí 6 meses você faz de novo a periódica e continua todo ano, beleza? Espero ter ajudado você aí. Obrigado, viu, Valdésio, pela pergunta. Show de bola, cara, essa pergunta. Vamos ver o que a Pamela falou aqui. Pode... Olha lá, chama aí, chama aí vocês no número 16... Chamar para este vídeo de precificação para ele. Aí, anota aí, pessoal, esse número aí da Pamela. Anota aí, vocês estão vendo aí, né? Anota aí o número da Pamela e pede lá o vídeo de precificação que ela tem lá. Os 2 vídeos. Acho que eu passei para ela recentemente. Para ela encaminhar para alguém, a Pamela vai passar para vocês, tá? Obrigado, Pamela. Pamela tá atenta aí, hein, gente, Parabéns aí, Pamela. Nossa, eu acho que eu apertei algum filtro aqui, hein? Fiquei mais bonito. Não, agora tá normal. Vamos lá. O Eider. Caldeira que passou por vários reparos de soldas anteriores, mas nenhum possui par. Como devo agir? Vixe! Ei, caramba, essa pergunta aí. Cara, deixa eu pensar aqui. Se for possível você identificar, né, onde que está
esses reparos, eu sugiro que você faça inspeção nos locais, né? Mesmo que seja posterior. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nossa, a primeira vez que eu inspeciono uma caldeira e não tem nenhum relatório de projeto de alteração e reparo. Só que eu fui lá na caldeira e vi que tem um monte de tubo tamponado. E não tem nada, nenhum relatório de par. Né? Mais ou menos assim, eu acho que o Eider está falando aí. Aí o que tem que fazer? Falar para o cliente, falar, olha, você não pode fazer reparos em vasos de pressão e caldeiras sem acompanhamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inspeção uma inspeção posterior. Seria com aquela data, você vai lá, limpa, pede para o pessoal limpar todos os tubos, né, que foram tamponados, faz um LP para certificar que não tem nenhum tipo de defeito de nada, e aí você faz um relatório de LP, só o relatório do ensaio que você aplicou, né, naquela região, e você emite um relatório falando que você alertou o cliente de que ele não pode realizar reparos na caldeira sem acompanhamento e sem um projeto de alteração e reparo, e você fez então uma inspeção paliativa para que você tenha o mínimo de informação para a liberação daquela caldeira. Eu acho isso que pode ser? Pode. Ah, Marcos, eu fiz essa inspeção e eu vi que a solda está horrível. Aí você tem que mandar trocar a solda. Então a solda está muito ruim, tem muito poro, a solda está sem reforço talvez, ou está com muita mordedura. Alguma coisa está ruim na solda que você foi avaliar. Você pede para trocar a solda. Aí você fala, ó, você vai ter que fazer um novo reparo aqui. Aí ele vai lá, tira aquela solda e faz um novo reparo. Aí sim você, quem for soldar, aí você pede documentação de qualificação de soldador, EPS, RQP. Aí você faz tudo conforme, como se estivesse sendo feito o reparo ali, naquele momento. Caso a solda esteja ótima, beleza, tudo bem, basta um ensaio ali para que você confirme aquilo e que você se sinta seguro. Lembra que você, como profissional habilitado, tem que se sentir seguro para liberar a caldeira desse jeito. Ah, Marcos, mas o reparo foi um outro reparo, um reparo muito maior. Trocaram toda a parede d'água. Aí você pode fazer ensaio em toda a parede d'água ou fazer uma amostragem, o que você se sentir seguro. Mas assim, tem que levar em consideração também que se essa correção foi feita há 3 anos e nada aconteceu, não está de todo ruim aquele reparo, né? Não está de todo ruim o reparo. Porém, vale a pena você fazer essa inspeção, né, para que você garanta e para que o cliente entenda a necessidade dele acompanhar, dele ter um acompanhamento legal, né, na hora dos reparos, tá bom? Cara, não sei se eu consegui te responder, mas essa pergunta não é fácil, viu, de responder. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Pergunta do Perito Adolfo. Ô Perito Adolfo, você tá bom? Você deve ser perito em alguma coisa aí. Será que é na legislação trabalhista, cara? Prazer ter você aqui, obrigado pela pergunta. Vocês têm algum treinamento de NR13 para operadores e pessoal de manutenção? Olha, o treinamento que a gente tem, que é o curso de alta performance em NR13, ele atende a todos os sentidos. Ele pode ser um treinamento incluindo o pessoal de gestão, né, de empresas, incluindo o pessoal de manutenção. Treinamento para operadores a gente faz, né, pela empresa, a gente faz sim, só que é o treinamento de 40 horas baseado no anexo 1 da norma. Então é aquele treinamento lá que a gente dá, tanto para operador de caldeira como para operador de unidades de processo, tá bom? Obrigado, viu, pela pergunta aí, Perito. Valeu. Vamos ver outra pergunta aqui. Opa, acho que eu apertei a mesma. Pera aí, vamos ver aqui do Misael. O amassamento sem a perda de material também pode interferir no rendimento de uma caldeira? Amassamento. Eu estou entendendo, pera aí um pouquinho. Eu entendi que você falou amassamento sobre qualquer amassamento. Quando você tem um amassamento, você perde características do material. Quais as características? Vou dar um exemplo aqui, ó, na lousa. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu apagar aqui, que isso aqui é interessante, essa pergunta. Ó,
Deixa eu ver se eu consigo... Ó, imagina que o gráfico de um ensaio de tração, ele é assim, tá? Ó. Ele sobe, aí ele tem um escoamento, depois ele continua, opa, aí ele rompe. Isso aqui é um gráfico de ensaio de... Opa, aí vocês não estão vendo, né? Isso, assim, ó. Isso aqui é um gráfico de ensaio de tração, de um material dúctil, tá? Isso aqui eu ensino também nos meus vídeos do YouTube, tá? Então aqui, ó, para você saber o escoamento, você traça uma reta aqui de 2%, 0,2%, e aí você tem aqui o ponto de escoamento do material. O que é o ponto de escoamento do material? O ponto de escoamento do material nada mais é do que o limite elástico por limite plástico, certo? Então o limite elástico ele é até aqui. O que significa o limite elástico? Quando a gente pega um elástico, né, você estica, ele volta. Então o material ele é assim também. Imagina que quando você estica o material e para, se eu parar até aqui nesse limite e soltar ele, essa deformação aqui, ó, né? Essa deformação aqui, ó, que ele teve, que aqui é a deformação, ó, deformação e força, certo? Essa deformação ele volta ao normal. Quando você tem um amassamento, esse amassamento tá aqui, ó, ele já passou do limite elástico, ele está no limite plástico. O plástico não volta mais. Imagina que você foi lá, amassou e não voltou, ele ficou amassado. Então você perdeu as propriedades mecânicas do material. Quando você perde as propriedades mecânicas do material, você obrigatoriamente precisa trocar essa parte, cara. Você tem que fazer um projeto de alteração e reparo para trocar essa parte. Porque com certeza isso interfere não no rendimento. Eu não falo no rendimento porque a caldeira vai continuar operando, né? A produção vai ser a mesma. Mas você interfere na integridade do material diretamente. Então você tem que fazer a troca desse pedaço aí que está amassado. Isso não serve só para caldeira, serve também para vasos de pressão, tá bom? Então é algo que eu falo muito isso aí, porque a gente fala sobre integridade, né? Então isso é bem assim mesmo. Pessoal, tem alguém aí que gostaria de participar comigo para usar esses últimos 15 minutos aqui para trocar uma ideia? Eu vou liberar aqui os comentários, aí você escreve eu. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Quem quer participar comigo ao vivo aqui, para a gente fazer um bate-bola aqui? Escreve aí, eu quero. Aí eu coloco você aqui. Aí você vai me mandar aqui uma... Alguém quer? Alguém quer participar? Eu vou respondendo aqui as perguntas então e vocês veem aí. Se alguém quiser participar comigo, eu vou responder mais uma aqui da lista. Vamos falar aqui. Alcimar. Marcos, boa noite. Depois indica alguns ou modelo de instrumentos utilizados na inspeção. Ó, o principal modelo, Alcimar, o principal equipamento que a gente usa é o medidor de espessura. Tem um vídeo meu que fala sobre modelos de medição de espessura, tá? Então você vai lá no YouTube, assiste esse vídeo. É um vídeo que dá uns 40 minutos mais ou menos, que eu trago um especialista sobre equipamento. E ele mostra, porque assim, equipamento de medição de espessura tem de R$ 2.500 a R$ 50.000, tá? Pessoal, alguém quer participar comigo? Esse amassamento tem limite determinado? Vamos ver aqui. Alguém quer participar ou não? Fala aí alguém, por favor. Ninguém? Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Do Eider. Posso criar uma EPS para pequenas intervenções recorrentes em paredes d'água? Cara, pode sim. Vamos ver aqui que o competidor quer entrar. Pode sim, viu, Helder? Pode criar sim uma EPS. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quem que vai entrar aqui. Pera aí. Manda aí uma solicitação que eu... Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui você...
Deixa eu ver aqui. Transmissão. Aguardando o competidor. Competidor, aceita aí que a gente fala aqui ao vivo. Bom que eu já conheço você pessoalmente. Conseguiu aí? Competidor. Opa, tá conectando. Fala, mestre. E aí? Grande, Marcos. Como é que tá as coisas, cara? Tô escutando. Tá escutando ou não? Tô sim. Ah, como é que você tá? Tudo bem? Prazer te conhecer. O prazer é todo meu. E essa aula tá sendo muito proveitosa. Ah, cara, que bom. Fala um pouquinho de você aí. Você trabalha com o quê? Eu, na verdade, faço parte de uma fiscalização numa empresa aqui de petroquímica no estado de Pernambuco. Certo. Também sou inspetor de equipamento Vixe, e legal. sou qualificado em medição de espessura. E lá na Bahia eu trabalhei 12 anos em uma empresa onde a gente dava manutenção e inspeção de caldeira, vasos de pressão. Ah, E cara. aqui eu estou acompanhando na fiscalização aqui, construção e montagem de caldeiraria. Ah, que legal, cara, que legal. Então tá sendo bom a aula para você aí, o treinamento? Não, sim, com certeza. Eu costumo dizer que eu sou apaixonado pela NR13 e quando eu vi o treinamento, eu vi o curso, me inscrevi logo. Se eu não estiver enganado, fui o 26º, alguma coisa dessa natureza. E está sendo cara, muito bom. As aulas são muito boas. Você já E nesse período que a gente está, essa iniciativa sua, eu até comentei na primeira live, é muito boa. Tem muitas pessoas, eu enviei o link para vários amigos meus que gostam também, que estão trabalhando na área da NR13. E eu estou aproveitando muito. Inclusive, eu estou acompanhando aqui, ó. Ah, tá certo. Muito bom, muito Tá bom. muito bom. Você já fez a segunda aula também, né? Que foi entregue hoje. Já fiz. Ah, tá. Eu fiz hoje no horário de meio-dia, no intervalo de almoço. Ah, tá. Você viu aí que a gente falou muito sobre a questão da API 579, né? Vi. E essa API aí, ela mostra muita coisa, né? Eu não consigo falar tudo sobre ela, né, no treinamento de 1 hora, mas imagina que o conceito sobre a API 579 eu acho que ficou bem entendido, né? Me dá a sua opinião sobre isso. Bem, sobre como você falou, que tem as pessoas especializadas na API, tem as pessoas especializadas na NR13. A API, eu particularmente, como eu falei, eu estou conhecendo, eu estudei, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em uma empresa aqui também no estado de Pernambuco, onde me passaram muito conhecimento sobre o ASME. E a API não, a API eu estou engatilhando ainda, mas como eu falei, está sendo muito proveitoso, está acompanhando aqui. Ah, que bom, cara, que bom. Em breve eu vou abaixar para poder dar uma estudada. Tá certo. Tem alguma pergunta que você quer fazer sobre a aula? Ou você já, não, como eu falei. Oi? Ou eu já te respondi ali nas perguntas ali? Não, já me respondeu, que até na primeira aula eu me referi à inspeção de integridade, mas eu pensei uma coisa e terminei escrevendo outra. Mas hoje eu fiz a pergunta e foi respondida. Geralmente eu, após as aulas, eu faço algumas observações, eu dou uma olhada no Google hoje para a gente poder até estar interagindo melhor, né? Legal. Cara, continue assim, tá? Com essa humildade que você tem aí, aprendendo, estuda mesmo, tá? Forte aí, cara. Firme e forte sempre, com fé em Deus que vai dar tudo certo isso aí, viu? E eu acredito muito, porque isso que eu faço aqui de entregar esse conteúdo chama bastante atenção. Pra vocês terem uma ideia, mais de 3.000 pessoas inscritas nesse treinamento. Então, quer dizer, a gente atinge muita gente mesmo. Eu queria agradecer você aí pela presença nas lives também, viu? Obrigado, viu? Não, na verdade, nós aqui que agradecemos o seu compromisso, o seu comprometimento em estar passando o seu conhecimento, passando essas informações para a gente aí. Com certeza está sendo muito útil. Não só para mim, mas como outras pessoas que estão aí ligadas aí desde a primeira aula, desde o primeiro vídeo. E com certeza vai ficar até o final. Ótimo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço para você.
Um abraço para você também. Valeu, valeu. Show de bola, pessoal. Alguém mais quer aqui aparecer para falar um pouquinho de onde é? Só para a gente começar a interagir mais. Manda aí um eu quero, que aí eu coloco você aqui, ó. Falta um pouquinho de tempo só, hein? Vamos ver aqui quem mais quer. Eu quero, coloca aí. Queria uma engenheira, hein? Será que a gente tem uma engenheira aí? Ou alguma mulher que está à frente de uma gestão de indústria? Eu sou doido para conversar. Eu tenho uma aluna e eu acho fantástico quando as mulheres estão tomando conta aí da gestão dentro das indústrias. Eu acho muito interessante isso. Eu gosto muito de conversar com as engenheiras. Tem alguma aí para falar comigo ou não? Ou pode ser qualquer pessoa aí que queira participar. Vem aqui, ó. Coloca aqui eu. E aí eu já chamo você. Aproveita que temos 8 minutos só, hein, gente, de live. Opa, aqui tem um aqui, ó, engenheiro. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo colocar você. Não estou conseguindo. Engenheiro Ítalo. Fixar comentário. Tenta solicitar por aí, Ítalo. Aí eu venho aqui e coloco você. Eu não estou conseguindo por aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Não estou conseguindo, cara, por aqui. Vê aí se você consegue solicitar aí. Opa, agora sim. Vamos ver aqui se vai dar certo. Tá conectando. Engenheiro Ítalo Senna. Opa, e aí? Boa noite. Boa Beleza? noite, como é que você tá, cara? Beleza? Tudo jóia, na correria. Ah, tá certo. Todo mundo tá, né, Ítalo? É Ítalo mesmo? Graças a Deus, né? Ítalo Senna. Sou engenheiro mecânico, formado há 2 anos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Opa, legal. Que lugar que você tá no Mato Grosso do Sul? Cara, então, eu fico no interior por conta que é a cidade que meus pais moram, né? Mas geralmente eu fico na capital, em Campo Grande, né? Sim, eu já passei por aí. Quando eu vou pescar no Mato Grosso aí, eu passo em Campo Grande. Mas, então, Marcos, eu até decidi entrar aqui para falar com você, cara, porque atualmente eu faço mestrado lá na UFSC, na área de análise de projeto mecânico, e a minha linha de estudo é mecânica da fratura e fadiga. E atualmente eu estudo especificamente essas normas de Fitness for Service. No caso, a API 579, a britânica, né? Vou ver outras também. E no intuito lá... Você está como especialista aí? Não, vou ser, né? Vou ser mestre nessa área. Eu estou no meio do meu mestrado, né? Sou aluno de mestrado. Fala um pouquinho aí o que você achou da aula. Muito bom, cara. Excelente. Apesar de, assim, foi bom você ter mostrado essa análise para o pessoal, né? A NR13 tem que ser uma pauta maior para nós, né? Para alguns outros profissionais se especializar, ver que não é um monstro, né? Mas que é um trabalho, um serviço que tem que ser feito corretamente, dentro da norma, não pode burlar nenhuma das etapas. Por exemplo, essa semana mesmo eu tive uma solicitação para dar um treinamento, e aí eu passei para o cliente, né? Eu falei, se for caldeira tipo A, você não vai precisar de ter o treinamento, se for tipo B ou tantos litros você vai precisar, e você tem que ter 2 operadores e seus funcionários têm que ter a escolaridade correta, né? Ele nem voltou a ligar mais para mim, cara. Eu acho que talvez ele não está atendendo algum desses outros casos, e já é a segunda vez que acontece isso comigo, cara. Então, assim, é uma coisa que realmente o pessoal está bem, assim, não entende muito bem ainda a seriedade que é isso, né, cara? Só vai entender na hora que acontecer alguma coisa. Mas legal, Mas assim, legal. Marcos, eu queria, até eu entrei mais aqui para tirar a dúvida minha, que assim como você falou na sua aula, o que acontece? Essa análise de aptidão ao trabalho, né, que seria a Fitness for Service, ela é um trabalho muito, vamos dizer, dependendo dos dados que você tem, igual você colocou, ele é um trabalho muito robusto de engenharia. Você precisa ter um conhecimento elevado,
Porque às vezes, dependendo da situação, você vai ter que morrer lá em uma análise de elementos finitos. E aí eu gostaria de perguntar para você, isso é a minha dúvida que fica, se nessas terceirizações, ou que você ou a equipe que é parceira sua, já chegou alguma vez que vocês precisaram de... que foi utilizado, no caso, a ferramenta de elementos finitos, né, para fazer uma simulação. Ah, legal, boa pergunta. Vamos lá, ó. Dentro da questão de caldeira para corrosão por placa, por exemplo, eu acho que você deve ter visto, né? Eu dei um exemplo aqui, eu mostrei ali até uma caldeira com corrosão por placa. Naquele caso, a gente não sugeriu nem reparo por solda, porque realmente não fazia sentido, né? Mas nesses aspectos nós nunca usamos MEF, né? Que é o método de elementos finitos. Mas a gente sempre usa aqui o MEF para vaso de pressão, principalmente, com tampos com geometrias diferentes do que o ASME pede. Complexos. Exatamente. Ou um tampo cônico, ou até um tampo plano com reforço. Então a gente usa o MEF aqui muito para isso, tá? Agora, para solda mesmo, desculpa, para caldeira mesmo, a gente não usa. Porque assim, se for se for uma parte pontual, uma corrosão pontual, até teve uma pergunta aqui hoje sobre solda, né? Talvez você nem aplica a 579, você simplesmente faz um adoçamento, faz a solda, usa, claro, todos os critérios do ASME para solda e boa, né? Eu acho que fica até mais barato, até, porque você, como você disse, né? Você vai ser mestre nessa área. Com certeza, pessoas como você são caras, porque muita exigência, né? É muito trabalho. Demanda muitos anos, né, cara? Para você parar, você ler. Porque, na verdade, o meu trabalho ia ser... A gente estava entrando num projeto para a própria Petrobras, mas aí, por causa dessa pandemia deu uma engavetada, que a minha área mesmo, a minha parte, seria avaliar todas as normas existentes e falar qual é a mais, vamos supor, que dá uma maior confiabilidade. Tem umas que ela chega mais próximo do que é o real, e uma que ela tem um fator de segurança maior, né? É isso, no caso, que até agora, o momento, vai ser o que eu vou avaliar, né? Eu vou fazer ensaios, vou rodar programas. Deixa eu te falar, deixa eu te cortar só para te falar. Nós temos só 2 minutos, viu? Que sim. O Instagram corta a gente. Então, se a gente estiver conversando e cair... Mas, cara, você tá no caminho certo, viu, Ítalo? Você está no caminho certo. Agora, sim, a NR13 ajuda muito você nesse aspecto de entender um pouco a integridade. Mas também, se você não entender de integridade, de processo, você não consegue entender a NR13 também. Eu já trabalhei num escritório que o pessoal trabalha com NR13, só que como eu trabalho mais como engenheiro projetista, eu trabalho muito mais com projeto. Então, era raras vezes que eu conseguia acompanhar os meninos que eram especialistas nisso. Mas, por exemplo, eu tenho uma certa experiência, eu tenho 2 anos de formado, mas eu já tenho uma experiência, por exemplo, tem uma sucralculeira aqui, multinacional, que eu não vou nem falar o nome, para alguns casos, que eu faço projeto lá. Cara, a última vez que eu tive lá, eles estavam numa parada e teve problema de pitching na caldeira. Eles têm 2 caldeiras também, não sei se é lá de 90 quilos, e, cara, foi um bafafá lascado, empresa para fazer inspeção, aí colocaram a fabricante, uma contra, e aí eles não tinham um processo... automatizado certinho para saber, né, o que aconteceu. No caso, ele só troca tudo, que é o melhor a ser feito. Mas o que eu, como estou entrando agora na engenharia e buscando o mestrado, o que me chateia às vezes, Marco, é que assim, fica por isso, cara. Fica por uma troca, fica por uma solda. Tipo, a gente não gasta engenharia. Eu sei, igual você falou, é um negócio, tipo, você fala assim, vou usar Fitness for Service e nós vai trabalhar com esse furo, nessa condição. Eu sei que isso é muito arriscado e ninguém quer fazer. Mas eu fico chateado de, tipo assim, deu essa falha? Cara, por que aconteceu isso? A gente tem instrumentação suficiente para saber qual era a pressão que estava naquele instante, qual que era a temperatura, igual você falou anterior aí, respondendo um rapaz. Uma variação de temperatura em 1 hora, 10 horas. Verdade.